Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz Marque e nesse vídeo resolveremos a questão 12 da prova de matemática do IME do ano de 2020 e 2021, primeira fase. Então essa questão diz o seguinte: no que diz respeito à posição relativa das circunferências representadas pelas equações, pode-se afirmar que elas são... Bom, então esse é um exercício clássico de geometria analítica, onde ele quer saber, olha só, a posição relativa entre duas circunferências, tá? Bom, você deve bater o olho aí, identificar que essas equações estão na forma geral, tá? Então, qual é a meta? A meta é encontrar o centro e o raio de cada uma dessas circunferências. Depois nós iremos calcular a distância entre os centros e aí nós vamos descobrir através dessa distância, comparando ela com a diferença entre os raios, a soma entre os raios, para nós descobrirmos aí qual a posição relativa entre elas, beleza? Então, eu vou colocar aqui que essa primeira equação faz referência a uma circunferência que eu vou chamar de ômega 1 e a segunda equação a uma circunferência que chamaria aí de ômega 2, tá? Bom, você deve se lembrar que a equação geral de uma circunferência, vamos colocar aqui, ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a zero, tá? Quem é a e quem é b? A e b são as coordenadas do centro da circunferência e o r é o raio da circunferência, tá? Então a gente pode deixar indicado aqui C de centro, A e B. A é a abscissa, B é a ordenada desse ponto, tá? Bom, então vamos lá. Para a circunferência ômega 1, nós teremos o seguinte, né? Você tem aí x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y menos 11 igual a zero. Agora, vamos fazer a correspondência aqui entre os termos, ó. Esse menos 2a, ele equivale aqui, ó, nessa circunferência, a menos 6. É o termo que acompanha o x, tá? Então, eu posso dizer que menos 2a é igual a menos 6. Então, o a é igual a menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3. Bom, seguindo aí o raciocínio, nós temos aqui, ó, menos 2b, isso é igual a menos 8. É o termo que acompanha o y. Então, menos 2b igual a menos 8. B é menos 8 dividido por menos 2, ou seja, 4. Então, agora, olha só, nós temos que o centro dessa circunferência possui a abscissa 3 e ordenada 4. Agora, nós podemos ir em busca do raio dela, né? Bom, como nós faremos isso? Você vai fazer a correspondência aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, tudo isso é igual a menos 11, tá? São aqueles termos que não possuem o x e o y, tá? Então vamos lá. A ao quadrado, quem é o a? É 3, eu já vou substituir aqui. Mais b ao quadrado, quem é o b? 4. Menos raio ao quadrado. Opa, o raio eu quero obter ele. E tudo isso é igual a menos 11. 3 ao quadrado com mais 4 ao quadrado vai dar 9 mais 16, isso resulta em 25. Então, eu passo esse 25 para o lado direito, né? Ele passa negativo. Então, você tem que menos raio ao quadrado é igual a menos 36. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Os dois termos aí acabam ficando positivo. E aí você tem que o raio é a raiz de 36. Repare que
nesse ponto aqui, né, você tem uma equação do segundo grau incompleta. Então, no fundo, o raio ele é igual a mais ou menos 6, né, que é a raiz de 36. Tá? Mas não existe raio negativo, então nós ficaremos somente com a solução positiva. Então, o raio é 6, beleza? Vamos fazer a mesma coisa com a segunda circunferência. Nós temos aí a circunferência que nós chamamos de λ2. A equação dela é x² mais y² menos 8x mais 4y mais 16 igual a zero. Vamos fazer a correspondência aqui, ó. Então, nós temos aqui menos 2a, nesse caso, é igual a menos 8. Então, menos 2a é igual a menos 8. Então, o a é igual a menos 8 dividido por menos 2, que resulta em 4. Depois, nós temos menos 2b aqui é igual a 4, é o termo que acompanha o y. Então, nós temos menos 2b igual a 4. Então, o b é 4 dividido por menos 2. Cuidado aqui com o sinal. Isso resulta em menos 2. Então, o centro dessa circunferência está aí, é um ponto, né? Localizado aí na abscissa 4 e na ordenada menos 2. Beleza? Eu vou chamar de C2 aqui, C1 aqui, raio 1 aqui. Tá joia? Bom, agora nós vamos em busca do raio. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, nesse caso aqui, é igual a 16. Então, vamos lá. O a vale 4, então ficaria 4 ao quadrado, mais o b vale menos 2, também elevado ao quadrado, menos raio ao quadrado, igual a 16. Então, olha só, aqui nós temos 4 ao quadrado e 16 aqui, né? Nós podemos simplificar isso aí. Menos 2 ao quadrado, cuidado, isso é 4, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, esse 4 passa para o lado direito negativo. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, os dois termos aí ficam positivos. Agora você tem uma equação de segundo grau incompleta. Tirando a raiz aí do 4, você tem mais ou menos 2. E nós ficamos somente com a raiz positiva, porque não existe raio negativo. Tá? Então, esse daqui seria o nosso R2. Agora sim, ó, nós temos aqui C1, R1, C2 e R2. Vamos dar um destaque aqui para cada um deles. Beleza? Próximo passo consiste em você calcular a distância entre C1 e C2, tá? Então, olha só, eu deixei aqui já preparado, né? Isso daqui você deveria ter isso em mente, né? Senão você acaba perdendo a questão, tá? Você tem aí 5 casos de posição relativa entre circunferências, tá? Então, olha só, agora eu vou calcular a distância de C1 até C2. No caso aqui, né, nós temos que a distância entre dois pontos, nós faremos aqui, olha só, C1, a coordenada x dele seria 3. Então, é 3 menos o x do C2, que é 4, eleva ao quadrado. E agora você soma o y do C1 é 4 menos o y do C2, cuidado, ele é negativo, menos 2. E aí você eleva ao quadrado. Tá joia? Bom, e agora? Agora basta você resolver isso. 3 menos 4 resulta em menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 4 com menos 2, isso daí dá 6. E 6 ao quadrado é 36. Então, a distância aí
Tá dando raiz de 37, tá? Que é algo um pouco acima de 6, beleza? Agora, olha só, você tem a distância entre os centros, tá? Essa distância que nós calculamos aqui, elas estão representadas aqui, ó. Olha só. Vou deixar em destaque aqui em roxo, tá? A distância que nós acabamos de calcular. Beleza? Os raios, vou anotar aqui, ó. O raio da primeira deu 6 e o raio da segunda deu 2. O raio da primeira é igual a 6, e o raio da segunda ele é igual a 2. Bom, vamos fazer os testes aqui agora, né? Vamos ver qual o caso que se encaixa, né? Olha só, tangentes exteriores. A distância entre os centros é igual à soma entre os raios? Bom, se eu pegar 6 e somar com 2 dá 8, e 8 não é igual a raiz de 37. Então, esse caso está fora, está descartado. Tangentes interiores. Bom, a distância é igual à diferença entre os raios? Aí está em módulo, né? Porque às vezes, né, você acaba trocando aí quem é R1 e R2, acaba saindo um número negativo daí. Então a gente coloca o módulo para garantir que saia daí um número positivo, né? Tá? Bom, então olha só, se eu fizer R1 menos R2, vai dar 4. E 4 não é igual a raiz de 37. Tá fora, tá? De juntas exteriores, a distância deu raiz de 37. Raiz de 37 é maior que R1 mais R2? R1 mais R2 é 8. A raiz de 37 é algo um pouco acima de 6. Então, isso não é maior do que 8, né? Então, isso aqui está fora também, tá? De juntas interiores, a distância entre os centros é menor que a diferença entre os raios? Bom, a diferença entre os raios dá 4 em módulo. 4 é maior que raiz de 37? Ou raiz de 37 é menor que 4? Não, está fora. Bom, vamos ver aqui, né, o último caso. Ó. A distância, ou seja, a raiz de 37, é maior que a diferença entre os raios, né? Então você tem aqui, ó, a raiz de 37, ela é maior do que 4, que é 6 menos 2, e menor que 6 mais 2, que é 8, beleza? Então a posição relativa entre essas duas circunferências, né, nós podemos dizer aqui que elas são secantes, tá? Aqui tem um desenho, uma representação aqui para você ver, né? Quando duas circunferências são secantes, né? Você tem dois pontos aí de cruzamento, tá certo? Então essa é uma questão aí para quem vai prestar o vestibular do ITA, do IME, uma questão fácil, né? Em relação ao padrão de prova que esses vestibulares impõem, beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, beleza? Até a próxima questão.